Então, quando a gente fala na questão da variabilidade da frequência cardíaca, nós temos que entender que o sistema nervoso autônomo ele vai sempre ter o componente parasimpático e o simpático, que é o que vai atuar como um todo em nosso sistema. Agora, quando eu estou falando aqui para vocês, eu vou estar tendo um certo predomínio de um ou de outro. Por quê? Aqui, nesse momento que eu estou sentado aqui para vocês falando, só a situação de estar ministrando uma aula, de estar começando uma nova turma, por mais que eu tenha experiência, isso e aquilo, deve gerar uma certa ansiedade, vai aumentar um pouco mais a frequência cardíaca que eu estou falando. Com certeza, como eu sou um cara detalhista, preocupado com as coisas, ontem eu fui dormir um pouco tarde, porque eu não consegui dormir, fiquei até tarde mexendo nas coisas aqui, acordei cedo para estar mexendo nas coisas aqui. Então, isso muda o comportamento da modulação do sistema nervoso autonômico, tá? Então, uma coisa que você tem que pôr sempre na sua cabeça, para que você tenha um entendimento simples, né, para todos que aqui estão dentro dessa imersão, assistindo, seja estudante, recém-graduado, já tem uma especialização, já tem um tempo de formado, enfim, é que o parasimpático sempre vai representar o quê? O seu estado, né, o sistema nervoso autônomo, essa parte dele é o que mostra o fator cardioprotetivo do coração do indivíduo. Então, quanto maior for a ativação, né, a predominância do sistema parasimpático, nós temos um fator cardioprotetor maior sobre o coração. E, tendenciosamente, também, esse indivíduo que tem uma modulação mais do ramo parasimpático, provavelmente é um indivíduo que tem um certo nível de treinabilidade, provavelmente tenha um VO2 considerável, não vai ser um VO2 dentro de uma normalidade, vai ser um VO2 um pouco acima da média, porque não é um indivíduo que treina. Ele vai ter provavelmente alguma hipertrofia cêntrica considerável no seu coração, por isso que ele vai ter um débito cardíaco maior, né, e vai ter uma frequência cardíaca provavelmente de repouso menor, e também pós-esforço, a resposta dessa frequência cardíaca também vai reduzir de forma mais rápida. Então, o parasimpático é o cardioprotetor do seu coração. Então, praticamente, quanto maior você tiver a atuação do parasimpático mediante as transformações que o treinamento faz, mais aquele indivíduo se torna resiliente às cargas de treino que você faz, tolera intensidades em curtos espaços de tempo de intervalo e permite que ele realmente consiga sempre treinar de uma forma com excelência. E é claro que quanto mais esse indivíduo vai ganhando condicionamento, vai ficando mais difícil dele melhorar. Então, isso aí vai ter um teto, assim como o VO2 máximo do indivíduo, essa variabilidade dele vai ter um teto, vai chegar um momento que ele vai estar próximo de algo que é o máximo para ele, que aquilo não vai aumentar. André, quanto que isso pode aumentar com o treinamento? Como que é o valor de base aí de pessoas altamente treinadas? Assim, a gente tem alguns valores que a gente vai ver ao longo dessa imersão, mas não dá para precisar o quanto determinado modelo específico de treinamento em determinado tempo para aquela determinada população vai aumentar em percentual em valores da variabilidade da frequência cardíaca. Até porque a gente tem várias situações internas e externas que influenciam diretamente na resposta da variabilidade da frequência cardíaca. Como eu falei para vocês, só de estar falando, começando essa imersão aqui para vocês, eu estou numa situação diferente, talvez, dos meus outros dias, que aí a minha variabilidade pode se comportar totalmente diferente. E a gente tem que entender o que são esses fatores externos e internos que fazem com que ela se comporte diferente, para que aí eu possa, sim, entender como tomar decisão com base nesses valores, tá certo? Então, se a gente pensar no parasimpático, bem simples, é isso. Ele vai atuar reduzindo a frequência cardíaca. Então, se ele reduz a frequência cardíaca, ele também vai estar reduzindo o débito cardíaco. Quando o parasimpático, então, estiver mais proeminente nas variáveis, né, nas medidas que nós vamos ver daqui para frente, provavelmente aquele indivíduo ali está numa situação mais propícia, por exemplo, a continuar com o que você planejou para ele no treinamento e principalmente se hoje for uma sessão, por exemplo, que você programou aumentar a intensidade daquele treino, que é um microciclo de choque em específico, é um indivíduo que está mais propício, teoricamente, a receber aquela determinada carga de treino que você planejou. Ao longo da imersão, a gente vai ver também que tem outros fatores que a gente deve associar com a parte da variabilidade da frequência cardíaca, porque eu não posso juntar variabilidade da frequência cardíaca e componente neuromuscular tudo junto, são coisas dissociadas.
Então, às vezes, a resposta do sistema nervoso autônomo do indivíduo está boa, mas se você vir olhar um outro indicador, por exemplo, que a gente vai ver lá na parte do VBT, de salto, por exemplo, para verificar status neuromuscular, ou mesmo que se faça algo simples e saiba como estão os pontos de dor daquele indivíduo, pode ser que a sessão de treinamento de choque que você preparou para aquele indivíduo naquele dia, por mais que o parasimpático dele está propício, se for algo relacionado a membros inferiores, por exemplo, e ele estiver relatando dor lá em membro inferior e tem uma diferença significativa na parte do salto, possa ser não interessante você fazer aquele treino com ele aquele dia. Então, olha o escopo de intervenção que a gente consegue ter quando a gente consegue linkar variabilidade e outras ferramentas acessórias também que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, grava sempre isso, que o parasimpático é como se fosse o freio do carro, é o que traz a calma, é o que reduz a frequência cardíaca, é o que te tira de uma situação estressora. E quando a gente vai olhar para o lado do simpático, perdão, é aquele que vai aumentar o débito cardíaco, que vai aumentar a frequência cardíaca. E quando ele estiver mais proeminente, possa ser que você esteja numa situação estressora e que você tenha que observar quais estressores psicobiológicos, quais situações internas e externas possam estar contribuindo para isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Pode ser que, por exemplo, o Fernando vai lá, fez o teste de variabilidade dele, só que ele estava tudo tranquilo, tudo certinho, né, tudo beleza. Só que antes de fazer o teste de variabilidade dele, ele esqueceu, sei lá, que ele tinha que pôr o lixo na rua, o lixeiro estava passando, ele foi correndo lá no toco, rapidinho catar o lixo, abriu a porta, pum, pôs na rua, voltou rápido, correndo para dentro de casa, e já sentou e deitou e não deu nem um minuto ali, ou mais ou menos um minuto, e começou a fazer a coleta da variabilidade da frequência cardíaca dele. Então, essa situação estressora, do alarme, do alerta, de nossa, esqueci de pôr o lixo, sair correndo de repente, sabe, ativar rapidamente o débito cardíaco, aumentar a frequência cardíaca de uma forma rápida, possa ser que esse um minuto ali não seja suficiente para ele fazer esse teste com uma certa limpeza, vamos dizer assim, porque ele vai estar poluído por uma ação externa. Então, todos esses fatores a gente tem que entender, porque quando vier essas informações da variabilidade, a gente pode se confundir. Então, é simples o conceito? É simples. Mas, como a gente viu no começo, por aquele vídeo, se a gente entender a fundo o simples e fazer muito bem feito o que tem que ser feito, a gente não vai ter muita dificuldade quando as informações começarem a chegar. Então, basicamente, a gente tem que pensar: parasimpático reduz frequência, cardioprotetor. Se ele tiver mais proeminente, pode ser um dia propício para eu seguir com o que eu planejei para o meu aluno e ele está bem para treinar. E não tem nada que me ligue o alerta no sentido da variabilidade que eu deva ou deixá-lo em casa, ou reduzir a intensidade, ou mudar alguma coisa dentro do planejamento do treino dele. E o simpático acelerador do carro é o que me liga o estado de euforia, é o que me coloca numa situação mais estressora, que isso ao longo do dia, se eu ficar numa condição simpática, pensando nos problemas da vida, com estresse, situações a resolver, isso tem um custo negativo para o organismo. Então, só de ficar mais nessa condição, além de trazer outros malefícios cardiovasculares e para a saúde de uma forma global, isso também impacta em como o indivíduo vai receber determinada dose de treinamento. Por mais que aquela dose daquele treino seja leve, se ele estiver nessa condição mais estressora, pode ser que ele receba essa carga, por mais que ela seja leve, com uma carga muito pesada, porque o organismo dele não está propício, talvez, naquele momento, para receber aquela dose de treino específico, por mais que ela seja leve.